nome é Bruno Oliveira e está começando o 7º episódio de Fute Clássico. Hoje a gente vai falar sobre o clássico vovô entre Fluminense e Botafogo. O primeiro clássico ocorreu no dia 22 de outubro de 1905 como um amistoso que terminou com a vitória do Fluminense por 6-0. Essa não foi a maior goleada foi justo no primeiro jogo oficial das duas equipes, uma vitória por 8-0 do Fluminense no dia 13 de maio de 1906 pelo Campeonato Carioca. A maior goleada do Botafogo ocorreu no dia 25 de outubro de 1910, uma vitória por 6-1, foi a maior goleada do confronto nos 4 primeiros anos de confronto oficiais. As duas equipes fizeram o clássico vovô em 5 finais cariocas, em finais não era de pontos corridos, mas confronto quarta, semi e a grande final. O Fluminense venceu 4 delas, venceu em 1946, 1971, 1985 e a mais recente em 2012. O Botafogo venceu apenas uma, em 1957 foi para uma goleada 6-2, quase igual à maior goleada da história do confronto. O supercampeonato em 1946 também foi a vitória do Fluminense por 1-0, também garantindo mais um título sobre o Botafogo. E tiveram 5 confrontos também em que o Fluminense se tornou campeão e o Botafogo vice, só que era de pontos corridos. O Fluminense ficou pelo Campeonato Carioca campeão em 1908, 1909, 1918 e 1959 como campeão e o Botafogo vice na era dos pontos corridos. O Botafogo ficou em 1910 campeão, impedindo o tricampeonato do Fluminense. Esses foram os clássicos vovô que ficaram muito conhecidos pelas suas grandes quantidades de finais, ou Fluminense e Botafogo uma grande rivalidade. Em 1907, as duas equipes ficaram campeãs, porque eles tiveram uns jogos em que o Botafogo tinha ganho por WO e o Fluminense também por WO, só que não teve outros jogos contra o Botafogo, se não me engano, era contra o Madureira e o Fluminense era contra o Americano. E o Americano não compareceu ao jogo e era o Madureira, se não me engano, que também não compareceu ao jogo no Botafogo. Então as duas equipes ganharam por WO. Só que não teve um jogo de desempate para ver quem seria o campeão, porque as duas equipes ficaram empatadas. O Fluminense se consagrava campeão por ter feito mais gols, 10-5, mas o Botafogo não considerava isso. Até que em 1996, depois de longos 89 anos, foi declarado que as duas equipes se tornariam campeões carioca de 1907. E aí depois disso, em 1960, o Fluminense venceu o Botafogo no torneio de São Paulo, também na época de pontos corridos, né? E na primeira fase do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ficou na frente do Botafogo como líder e o Botafogo vice-líder do Brasileiro, que depois o Fluminense consagraria campeão com gol de barriga de Renato Gaúcho. O primeiro jogo das equipes no novo século foi no dia 22 de abril de 2001, e o Fluminense empatou com o Botafogo 1-1. A primeira vitória do Fluminense foi em 2003, né, a maior goleada da história do século, foi em 2003, com o Fluminense vencendo por 5-0, sendo 3 deles do Romário. O Botafogo já venceu o Fluminense por 4-1 em 2004, se tornando a maior goleada da história do confronto pela parte do Botafogo no novo século. O Fluminense eliminou o Botafogo na primeira fase da Sul-Americana em 2006. E o Fluminense e o Botafogo também tiveram o seu maior público no dia 27 de junho de 1971, com cravadas 160 mil pessoas no estádio. Um cravadinho 160 mil pessoas no estádio. Uma curiosidade sobre esse confronto é que eles fizeram um confronto em 2 semanas de distância. O primeiro jogo foi no dia 15 de junho de 1947 e por coincidência também fizeram um confronto no dia 29 de junho de 1947. Eu falei para vocês que a maior goleada dos confrontos 8-0 Fluminense e 6-1 Botafogo, né? Só que se você considerar, são 8 gols e 7 gols, certo? Porém, a curiosidade está agora.
as duas equipes, além de terem feito jogos depois de 2 semanas, o Fluminense venceu o Botafogo por 6-4 nesse primeiro jogo no dia 15 de junho de 1947, totalizando 10 gols, que é o maior número de gols da história do confronto. Porém, 2 semanas depois, no dia 29 de junho de 1947, as duas equipes fizeram um confronto que terminou entre 5-5, também totalizando 10 gols. Então tá aí a curiosidade do clássico vovô, que depois de 2 semanas tiveram 2 jogos, 10 gols cada jogo, totalizando 20 gols em 2 confrontos. Então é algo muito curioso para esse confronto. Agora eu vou deixar um documentário, um trecho, falando apenas sobre a história do Fluminense e Botafogo. No último vídeo eu deixei uma vitória do Fluminense, uma vitória do Palmeiras, uma vitória do São Paulo. Eu também vou deixar uma vitória do Fluminense e uma vitória do Botafogo, ou um documentário. O que ficar melhor eu vejo aí e coloco para vocês. Então, muito obrigado pelo acesso. A gente já completou mais de 60 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. O próximo especial vai ser de 100 inscritos, né? E o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma votação para quem quiser votar aí. Vai ser ou Barcelona e Real Madrid, ou Brasil e Argentina. Eu vou fazer no especial de 100 inscritos, um desses 2 grandiosos confrontos como especial. Então agora fiquem com o documentário. Muito obrigado pelo acesso. Se inscrevam, comentem, compartilhem, deixem o seu like, compartilhem em todas as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. Tchau! Amanhã tem Brasileirão com América Mineiro e Atlético Goianiense às 6 da tarde, jogo que você acompanha no Sport TV. E é dia também de Fluminense e Botafogo. Hora de matar as saudades do Maracanã e relembrar 2 jogaços. Em 2004, goleada do Botafogo, e em 2002, o baixinho Romário garantiu a vitória pro tricolor. Entrou na área, bateu cruzado, tocou na marcação ali do jogador do Fluminense, ele marcou pênalti. Autorizado Galeano, partiu pra bola, bateu do Botafogo. Cruzada, jogou lá dentro da área, vem chegando o César, tocou de cabeça. César empata para o Fluminense. Partiu Léo Inácio, bateu. Gol! Léo Inácio! Buscou o Magno Alves, dominou na entrada da área. Magno Alves armou o chute. Empata de novo o Fluminense. 2 para o Botafogo, 2 para o Fluminense. Partiu o Romário ali pelo meio. Passa com o Romário na velocidade. Saiu o Germano. O Romário tentou fintar o goleiro. É pênalti. Partiu o Romário, bateu. Gol! 2 para o Botafogo, 3 para o Fluminense no Maracanã. Os 2 zagueiros na área, hein? O Chay também, o Gustavo, ele levantou, olha o toque de cabeça, a bola vai entrando, é do Botafogo! Almir completando, faz o cruzamento, o Ramon ajeitou de bicicleta, tentou por cobertura, salvou o goleiro Jefferson! Ainda ele prendeu o Rui, bateu cruzado, é do Botafogo! Rui com o número 2. Pênalti que favorece o Fluminense em cima do Ramon. Edmundo vai para a cobrança do pênalti, pé direito na cobrança do pênalti. Na trave! Na trave essa bola do Ricardinho, a bola não entra. Ricardinho prendeu, driblou, linda jogada, bateu no canto. Ricardinho com a número 7. Invadiu, pode fazer, tocou para trás, olha o Túlio, chegou, é pênalti. É do Botafogo, quarto aos 47.